Amém, irmãos? Vamos abrir o texto lá então de João capítulo 20. Aliás, nós vamos ver a partir do verso 24 de João. Capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então ele ficou famoso como você incrédulo, como Tomé. Precisa ver para crer. Não é assim? Mas nós precisávamos contextualizar bem isso aqui, né, irmãos? Quem era Tomé? Tudo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor durante todo o Evangelho de João, o Senhor prometendo ressurreição, o Senhor prometendo ser a luz do mundo, o pão da vida. Quem vê a mim, vê ao Pai. Essa foi uma semana de muitas considerações para esse homem chamado Tomé. Então, quando você contextualiza todo o Evangelho, você percebe isso claramente. Passados 8 dias, verso 24. Então, é um domingo após a ressurreição. Essa semana, talvez você ia encontrar Tomé muitas vezes considerando as palavras de Jesus e considerando aquilo que aconteceu e os discípulos testemunharam. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Capítulo 12, a partir do verso 21. E outras frases. E você vai encontrar várias de Jesus que ele está presente. E esse é um momento que todas elas provavelmente vêm à sua lembrança durante essa semana. Por quê, irmãos? Por causa daquilo que ele diz. A confissão das mais importantes é a dele, e necessária. A confissão mais talvez espetacular que nós encontramos no Evangelho saiu da boca dele: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Essa é uma confissão que... Será que todos eles viram isso, irmãos? Foi uma semana de muita meditação para Tomé, não foi? Então Jesus é Deus? Alguns dizem que Tomé fez assim. Ele viu Jesus e disse: oh meu Deus! É verdade, irmão. Se você perguntar para um testemunho de Jeová, ele vai interpretar o verso do capítulo 20, verso 28 assim: Tomé vê Jesus e diz: meu Deus! É sério, irmãos. Parece brincadeira, mas é verdade. E se não fosse o E ali no original, mas tem um E que não há possibilidade. Aliás, quando você faz uma exclamação no grego, a gramática é bem precisa também. Não tem a mínima autorização gramatical para fazer esse tipo de interpretação. Mas eu só queria chamar a atenção dos irmãos para essa confissão, né? E dessa semana intensa dele, de considerações, para dizer que Jesus era Javé do Antigo Testamento, para dizer que Jesus é Deus também. É isso que ele está dizendo aqui. Está confessando que Jesus é o Senhor, Jeová, e confessando que Jesus é Deus. Porque 14:19 Jesus disse para Filipe: há tanto tempo estão convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como me perguntas? Mostra-me o Pai.
Então Tomé, durante toda essa semana, considerou tantas palavras de Jesus e diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Essa é a aparição de Jesus com Tomé presente. Então, estando de portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse de novo: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe a mão, põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí, irmãos, essa é a expressão mais formidável. É uma expressão que nenhum dos que Jesus apareceu disse. Então esse é um testemunho, porque quando você lê o verso 30, você vai ver assim: na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão nesses livros. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E essa confissão de Tomé é um testemunho para nós de uma conversão genuína. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ninguém falou o que Tomé falou aqui. Tomé confessa que Jesus é o Senhor. E ele é um bom israelita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele, como israelita, percebeu que estava diante desse Senhor, do Senhor de todas as coisas. E esse era o próprio Deus encarnado. Essa é a confissão de Tomé. Não interprete tão mal Tomé. Amém, irmãos? Porque quando Jesus fala, porque viste e credes, bem-aventurados que viram e não creram, está falando de um contexto totalmente diferente. Nosso, iam passar milhares e milhares de anos, que através dessa confissão de Tomé, muitos bem-aventurados creriam, mas não sem esse testemunho aqui, irmãos. Esse testemunho dele é o testemunho de alguém que viu e disse: vou considerar. E passa um tempo considerando os fatos e as realidades bíblicas. E depois que considera, crê. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Até um irmão diz que certo jovem apareceu diante dele, ele passou semanas expondo as escrituras para esse jovem. E o nascer de novo daquele jovem foi o mais estranho que ele já viu na vida dele. Sabe qual foi o nascer de novo daquele jovem? O Senhor realmente regenerou aquele jovem que se tornou um homem de Deus, um servo de Deus. Mas diz que cada semana ele conversava com o jovem sobre as coisas de Deus. E na outra semana o jovem vinha com várias perguntas para ele. E ele conversava sobre várias coisas nessa semana, e na outra o jovem vinha com várias perguntas. E depois que ele expôs as escrituras para aquele jovem, claramente as escrituras para aquele jovem, diz que quando ele percebeu que o jovem creu, lógico, pela vida, pelo permanecer depois, mas o ato de ele receber mesmo o evangelho, lógico, ele recebeu a Cristo, mas a expressão para aquele irmão que estava ajudando ele foi: tá bom, é verdade. Não estou falando que ele não confessou a Cristo, mas foi uma coisa assim que foi totalmente inusitada. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele considerou, ele leu. Não tem problema nenhum em fazer isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tipo, você pode pegar uma pessoa muito... Ele vai receber o Senhor, não estou falando que vai receber só na cabeça dele. Estou falando que se ele usar a mente dele para pensar e ler as Escrituras, ele vai receber a Cristo. É isso que eu estou falando. Os irmãos entendem? Às vezes a gente padroniza o receber a Cristo como uma maneira que nós idealizamos, talvez por nossa experiência. Eu recebi a Cristo assim, todo mundo vai receber assim.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? E muitas pessoas vão receber a Cristo diferente. E elas vão provar para você que receberam a Cristo. Talvez como esse jovem. Você me persuadiu, eu vou me tornar um cristão. Essa foi a frase dele para o irmão. E realmente ele se tornou um cristão de verdade. Nascido de novo, que tinha o Espírito. Mas a frase para o irmão que estava evangelizando ela foi essa. Realmente, depois de tudo que você me mostrou sobre o Evangelho, sobre a vida do Senhor, realmente, é como Agripa disse para Paulo: por um pouco me persuades a se tornar um cristão. E Paulo estava pregando para ele a ressurreição. Amém, irmãos? Quer dizer, o Senhor veio para libertar você do pecado, não tirar o teu cérebro. Quando Jesus disse sobre fé para os discípulos, ele disse: olhai as aves do céu, considere sobre elas. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, o vosso Pai os sustenta. Olhai os lírios do campo, não tecem, mas o vosso Pai veste eles. Não vai fazer isso por vocês, homens de pequena fé? Jesus está falando de fé. Ele está falando para eles: considerem o que Deus fez, quem Ele é, como Ele cuida dos pássaros e como Ele cuida das flores, como Ele fez elas, e isso vai fortalecer sua confiança que Ele pode cuidar da sua vida. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Olhem para os pássaros, considerem sobre eles. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Pense. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque às vezes você ouve pregadores dizer assim: não vai pensando muito não, senão você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Pense segundo as Escrituras. Procure as Escrituras e pense. O Senhor vai te ajudar. Considere, reflita, medite. O Senhor criou a tua mente, o Senhor criou a tua imaginação. O diabo faz com que ela seja para o mal. O Senhor criou o seu cérebro, se criou você com essa capacidade aqui, irmãos. Quanto é 1 mais 1, irmãos? Você pergunta para uma galinha, ela não sabe. Você pergunta para um pato, ele não sabe. Para uma vaca, para um cachorro, nem 1 mais 1, nem 1 por 1, nem 1 sobre 1, eles não sabem. Mas Ele te deu essa capacidade de pensar. Amém, irmãos? E você pode pensar. Você pode pensar na Escritura, tentar entender ela. E o Senhor vai te ajudar a entender a Escritura. Vai te iluminar, vai te capacitar, vai fazer você desenvolver, vai fazer você usar. Imagina só, às vezes você se torna cristão como se ser cristão é engolir tudo cru. Por isso eu gostaria de dar essa ênfase a Tomé. Porque cristão não precisa engolir tudo cru. Aliás, ovelha não engole nada tão fácil assim. Ela é um ruminante. E ela tem 4 compartimentos no estômago dela. Vai para o primeiro compartimento, ela recogita, mastiga mais um pouco, vai para o segundo, mais um pouco, para o terceiro, mais um pouco, para o quarto, mais um pouco, para ela ter total absorção daquilo que ela está se alimentando. E nós não somos porcos, nós somos ovelhas. Amém, irmãos? Então nós podemos meditar, considerar, pensar à luz das Escrituras. Amém, irmãos? Um dado importante é assim: a ciência sabe hoje que quanto mais você estuda, mais a sua capacidade neurológica aumenta. Quanto mais você busca conhecimento, mais ramificações você criando dentro do seu cérebro. Sim. É um exercício, né? Faz exercício e fica musculoso. Exercite o seu cérebro a partir da palavra de Deus, não fora dela. Amém, irmãos? Buscando a Cristo e essas realidades. Então nós temos essa confissão de Tomé: Senhor meu, verso 28, e Deus meu. Amém, irmãos? E na próxima aparição está no próximo capítulo, aos 7, junto ao mar de Tiberíades. Os irmãos estão vendo a sequência, irmãos? A aparição a Maria Madalena,
a aparição às mulheres que voltaram do túmulo, a aparição a Pedro, a aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús, a aparição aos apóstolos estando Tomé ausente, a aparição aos apóstolos estando Tomé presente, e a próxima é aos 7 junto ao mar de Tiberíades. E realmente eu não vou ler esse texto todo, só vou ler o começo, porque esse é um texto muito importante. Você tem aquele diálogo de Jesus com Pedro. Se na primeira aparição de Jesus a Pedro, ele estabelece Pedro de volta ao lugar que ele pensava já não ter, nessa segunda aparição, então ele coloca o serviço no lugar de volta. Amém? Vamos dizer assim, se na primeira aparição a Pedro, Jesus colocou ele de volta onde ele achava haver perdido, na segunda aparição ele estabelece o lugar dele na comissão que ele deveria ter, ao serviço. Porque talvez ele realmente agora entendia que deveria seguir de novo Jesus, mas não pensava talvez que devia que servir a Cristo. E esse assunto da aparição a Pedro realmente mostra o fator do serviço de Pedro, né? O serviço de alguém que agora foi colocado de volta como um crente cristão e agora vai estabelecer o seu lugar no serviço do corpo. E por isso que Jesus pergunta para ele sobre o amor, e primeiro fala: apacenta minhas ovelhas, e assim ele vai alternando, como você vai ler. Talvez a gente possa ler só rapidamente, né? Capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, no total de 7, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Perguntaram-lhe. Responderam-lhe, melhor, perdão, não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos ficaram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, ou um braseiro. Aí muitos irmãos nos têm comentado, né, irmãos, sobre esses pares de palavra que existem no Evangelho de João. E um deles é esse braseiro, porque quando você está lá no capítulo 18, você vai encontrar Pedro negando o Senhor diante de um braseiro, aquecendo-se no braseiro. E aqui você encontra um outro braseiro, onde há peixes. Então esses pares de palavras nós sabemos que são significativos no Evangelho de João. Pares de palavras, palavras que só aparecem 2 vezes. Por exemplo, no seio, são palavras que aparecem, uma palavra que aparece 2 vezes. Ninguém jamais viu a Deus, João 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou. Aí depois, na ceia, fala que o discípulo a quem Jesus amava reclinou-se no seio do Senhor. Então são 2 vezes que aparece a palavra seio. Uma é João no seio de Jesus, e outra é o Senhor Jesus no seio do Pai.
João representando a igreja no coração de Cristo, e Cristo sendo o mistério de Deus no coração do Pai, no seio do Pai, algo que estava escondido no coração de Deus e foi revelado ao mundo. Não é assim? E outra dessas palavras, entre tantas outras que são pares nesse evangelho, é essa palavra braseiro. E diz assim, verso 10: Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não obstante serem tantos, e a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Não é interessante, irmãos? Eu sei que nós lemos vários textos. Vocês percebem que fisicamente, provavelmente o Senhor Jesus assumiu uma outra forma. É isso ou não? Porque se eu olhar para o rosto do Júnior, o Júnior pode correr até onde ele quiser, que eu não esqueço mais do rosto dele. É assim? O Senhor estava treinando eles, amém, irmãos? Para quando ele estivesse ausente deles. Fisicamente estou falando. Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, seguindo. Depois, ele está contando a terceira vez do relato dele, certo? Amém, irmãos? Uma vez, duas vezes, e agora a terceira vez que juntos eles veem a Cristo. Não era a terceira vez que Jesus se apresentava vivo, é a terceira vez que Jesus se apresentava vivo a eles juntos. Amém? Para entender bem o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Começa aquele relato, né, irmão? Simão, filho de João, ama-me, ágape, mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te fileo, amor de amigo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Está relacionado com o serviço. Amém, irmãos? Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me ágape? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te fileo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Um cabrito, uma ovelha nova. Amém? É isso ou não é, irmãos? Os novos, os mais velhos. Pela terceira vez Jesus se rebaixa, né? Ele rebaixa a palavra e diz: Filho de João, Simão, filho de João, tu me fileu? Aí ele diz: Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, pastoreia, apacenta. Os irmãos podem estudar essas palavras. Amém? E esse é o serviço que Pedro está sendo colocado de volta, à medida do que ele ama a Cristo. Em verdade te digo que quando eras moço, tu se cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Isto disse para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim de falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui, porque tem bastante ainda para ver. Agora, 1 Coríntios 15.
verso 6. Esse é um capítulo muito importante. Começamos com ele. Depois foi visto por mais de quantos irmãos? Amém, irmãos? Quantos irmãos, irmãos? O Senhor apareceu ressurreto a quantos irmãos? Quantas testemunhas oculares da ressurreição você tinha? Descrito aqui na Bíblia. Mais, não é só 500, é mais de 500, não é? Se eu for usar um critério de 100 em 100, pode ser 599, né? Depende do meu critério de contagem. Por isso você vai... eu vou continuar lendo o texto. Dos quais a maioria sobrevive. Isso quando Paulo está escrevendo a epístola de 1 aos Coríntios, certo? Escrita mais ou menos no ano 57 da era cristã, 27 anos depois que Jesus já havia sido assunto ao céu. Desses 500, a maioria ainda estava entre eles. Amém, irmãos? Essa é uma informação importante para você. E o Senhor apareceu para eles. 1 Coríntios 15, 7 também. Depois foi visto por quem? Tiago. Nós precisamos entender quem é Tiago. Tiago aqui não é Tiago, um dos 12, porque esse foi morto por Herodes Agripa. Ele foi morto à espada por Herodes, em Atos capítulo 12. E a história revela para nós que esse Tiago aqui, quem Jesus apareceu, é o Tiago que é autor da epístola de Tiago, a primeira das epístolas gerais. E ele era o meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E os irmãos sabem que os irmãos de Jesus não criam nele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Os irmãos sabem, pelo Evangelho de João, que a Bíblia revela claramente que os irmãos dele não criam nele. E certa vez eles correram para tentar prendê-lo como louco. E existe uma lista dos irmãos de Jesus e das suas irmãs. Há uma tentativa de dizer que Jesus não tinha irmãos, né? Mas existe uma lista em Marcos 6 dos irmãos de Jesus. Depois você pode procurar lá. 2 escreveram 2 livros da Bíblia. Um deles é Tiago e o outro é Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a Epístola de Judas, que é antes de Apocalipse na sua Bíblia. A história conta que o Senhor apareceu a esse homem depois da ressurreição, durante um tempo que ele disse: não comerei nem beberei até que veja Jesus ressuscitado, se é que é verdade. E a história conta que Jesus apareceu para ele e disse: filho do homem, come e bebe, porque eu ressuscitei dentre os mortos. E esse homem virou uma das colunas de Jerusalém. Ele é chamado de Tiago, presbítero da igreja em Jerusalém, uma das autoridades da igreja em Jerusalém. Autoridade essa que até mesmo em assuntos extralocais se perguntou para Tiago sobre aquilo que se sucederia. Os irmãos podem ler que a última palavra de Atos 15 é dele, daquele primeiro concílio em Jerusalém, sobre os assuntos
referentes aos gentios. E a história conta mais, irmãos. A história conta que esse homem orava a ponto dele ser conhecido como alguém que tinha os joelhos como de um camelo. E a história conta que o dia que Jerusalém foi invadida pelos romanos foi o dia que eles o mataram. Foi o dia que os judeus mataram Tiago que os romanos invadiram Jerusalém. Porque ele foi lançado do alto, porque ele foi inquirido para testemunhar contra Jesus, subiu lá em cima e começou a falar sobre Jesus e a realidade daquilo que era Jesus. Foi empurrado lá de cima e não morreu na queda e foi morto a pauladas. E no dia que os judeus mataram Tiago, o general Tito com suas tropas dizimaram Jerusalém. E a história conta que eram rios de sangue que corriam para fora dos muros de Jerusalém, de tantos que morreram naquele dia. E esse é o Tiago, irmão do Senhor, que você vai encontrar muitas vezes. Por exemplo, em Gálatas capítulo 2 você encontra ele, e que Paulo foi ter com ele, Pedro, em Jerusalém, e apresentou-lhes o evangelho que pregava. E diz assim: para que eu não tivesse corrido ou corresse em vão. E foi conferir com eles as escrituras. Esse é Tiago, quem o Senhor apareceu. Amém? Quantas nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a 9ª aparição do Senhor. E depois, agora sim, você tem a aparição da Galileia. Amém, irmãos? A aparição da Galileia é a aparição que tem a grande comissão. Essa é a aparição da Galileia. Mateus capítulo 28. Seguiram os 11 discípulos, verso 16, para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E agora você tem essa aparição que Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem esse mesmo relato em Marcos 16, 14 a 20, Lucas 24, 33 a 52. Nós vamos seguindo para acabar. Por ocasião da sua ressurreição, aliás, da sua ascensão, ele também apareceu a muitos. Atos capítulo 1. Já estamos acabando. Vamos repetir aquele texto, a partir do verso 3. A esses também, aos apóstolos, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas se esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. São 10 dias de espera. Amém, irmãos? Pentecostes significa 50 dias. A festa de Pentecostes era a última do primeiro grupo de 4 festas: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Essa era um grupo de festas que acontecia primeiro, e depois tem um outro grupo de 3 festas que acontecem entre setembro e outubro. Mas esse é o primeiro grupo de 4 festas. Todas elas
dizem respeito a Cristo. Amém? Então o Senhor apareceu 40 dias para eles e 10 dias depois eles foram cheios do Espírito. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será que é tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Como esse versículo é importante, né, irmãos? Porque esse versículo precisa ser balanceado com o outro que diz que nós podemos olhar para o céu e reconhecer alguns sinais, né? Me parece meio contraditório, porque nós podemos estar atentos aos sinais, mas tempos e épocas mais precisas, talvez nós temos que ser mais equilibrados para nós não cairmos em nenhum erro, porque o Senhor mesmo disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Eu tenho a impressão que alguns irmãos, depois da sua velhice, foram enganados, não maliciosamente ou maldosamente, mas eles foram enganados pelo próprio desejo de eles verem o Senhor antes da sua morte. E isso causou com que eles esperassem esse ou aquele personagem com alguém que era o tal personagem. E tantos outros esperavam que o Senhor viria na sua geração, e talvez muitos do que esperavam aquele dia quiseram determinar algum dia, algum tempo. Então eu penso que nós temos que esperar o Senhor, como dizia a irmã Margaret Barber, quando foi perguntada sobre isso. Ela dizia que você deve considerar as coisas, olhar as estações e os tempos, estar atento, mas algumas coisas não lhe compete conhecer. Então espere o Senhor como se quando você fosse dobrar a esquina, Ele estivesse esperando por você depois da esquina, ela disse assim, quando perguntada sobre isso. Irmã, como é que você, qual é o seu desejo em ver a Cristo? Ele disse: eu gostaria que depois que nós virássemos aquela esquina, estavam a pé na rua, nós víssemos a Ele voltar. Estava bem pertinho da esquina, mas o tempo nós não sabemos. Amém, irmãos? Acho que isso vai nos guardar de muitas coisas. Nós vamos ficar com essa palavra de Jesus: não nos compete conhecer tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Amém? Mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. A isso nos compete bem, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, essa é mais uma aparição de Jesus, irmãos, ressurreto. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que viste subir. Então, irmãos, com respeito a isso, esse assunto, esse pontinho ali que eu toquei, eu só gostaria de fazer um adendo. Os assuntos referentes à volta de Cristo estão sempre relacionados a como você deve se preparar para isso. Então, o mais importante deles é: o Senhor vem, e nós devemos estar preparados. Amém? Quando eu falo que não sabemos tempos e épocas, significa que Ele pode vir amanhã. Amém?
mas eu não posso dizer que Ele vem amanhã. Eu não tenho essa autoridade. Amém, irmãos? Eu posso considerar, mas existem algumas coisas que você pode considerar e não pode divulgar. Porque você pode ser mal compreendido quanto tantos irmãos amados nossos foram. Amém, irmãos? E tantos que apontaram tantos personagens e erraram. Aliás, a igreja aponta personagens faz tempo já. Amém, irmãos? É só você estudar a história da igreja. Nero era um anticristo. Lá na época de alguns primeiros pais. Depois, na época dos reformadores, o Papa era o anticristo. Não é novidade que alguns pensem que o Papa é o anticristo hoje. Vocês não estão entendendo, irmãos? Você pode pensar em alguma coisa, mas quando você expressar isso para alguém, talvez nem seja bom expressar. Amém? Pela quantidade de irmãos preciosos que erraram, talvez seja bom você ficar só no seu coração, considerar o ambiente. Existem muitos que você leu o livro deles e eles pensaram, e eram homens com tanta riqueza na palavra, e as pessoas não olham a totalidade da riqueza. Eles olham aquele problema, ele apontou tal. Realmente, se ele tivesse considerado um pouco mais, não teria apontado tal ou tal. Amém, irmãos? Às vezes esse apontar vem numa expectativa genuína que Cristo volte na geração do irmão. Mas as nossas expectativas genuínas podem causar erros que podem denegrir o testemunho do Senhor. Então nós temos que ser cuidadosos. Amém? Ficamos com a palavra de Jesus. Nós avaliamos as estações, os tempos, pregamos o preparo para a volta de Cristo como se fosse quando a gente descer aquela escada ali. Mas nós somos cuidadosos com esse assunto. Amém? Por causa da história da igreja. E agora nós vamos para Atos 9. Essas aparições, ainda que são de alguma maneira diferentes, são aparições de Cristo ressuscitado. É só para guardar para os irmãos. Paulo falou: depois disso apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 8 fala isso, mas nós vamos ler Atos capítulo 9. Porque Jesus apareceu mais de uma vez para Paulo. Os irmãos que conhecem o livro de Atos sabem disso. Daqui a pouco nós já leremos. Saulo respirando ameaças, capítulo 9 de Atos. E morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu só vou ler o texto, irmãos. E perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aos seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. E levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Os irmãos vão poder ler esse relato também nos testemunhos dele em Cesareia, e depois ao rei Agripa no capítulo 26 de Atos. Essa é uma das aparições de Jesus ressuscitado. Jesus apareceu também a Estevão, Atos capítulo 7, versículo 55. Amém, irmãos?
54 diz: ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, quando estava sendo apedrejado, os irmãos sabem, né? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Não é uma cena maravilhosa essa, irmãos? O Senhor está em pé para receber Estevão. Não é uma cena maravilhosa? É a primeira vez que você encontra essa expressão aqui, que sempre a Bíblia diz que o Senhor está sentado à destra de Deus. Mas quando esse homem está sendo apedrejado por amor do Evangelho, como o primeiro mártir da igreja, o Senhor se levanta do trono para recebê-lo, e diz que ele viu a Cristo ressuscitado em pé à destra de Deus. Amém? Essa é mais uma das aparições. Depois nós temos Atos capítulo 22. Já estamos encerrando. Verso 17: tendo eu, Paulo, voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. De quem Paulo testemunhava, irmãos? De Cristo. Disse eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o mataram. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Essa é mais uma aparição do Senhor ressuscitado, irmãos. Amém? Verso 11 do capítulo 23. Atos. Não, fala que ele teve um êxtase. Não fala que ele foi arrebatado. Ah, é? Fala. Então a gente tem que olhar a palavra no original, amém? A gente pode responder essa questão na semana que vem. Amém? Amém? Atos capítulo 23. Que versão é essa, Lucas? Corrigida. A fiel também. O problema não é o que o tradutor diz, a gente tem que olhar a palavra que está no grego. Então, mas o problema não é o texto do português, é a palavra grega que está atrás da palavra em português. Amém? É a palavra êxtase, né? No grego. É a palavra arrebatamento na Bíblia, não é êxtasis. É um deslocamento da mente. Amém? Não é físico. A palavra arrebatamento é... Deixa eu lembrar. Oi? Não, a palavra grega, ela é bem específica. Quando é um deslocamento físico.
Amém? Isso, é. A ênfase da palavra, no caso, se é a que o Júnior está dando ali, é de um deslocamento da mente. Se é a êxtase, é essa. É uma visão. Dá para contar mesmo com uma aparição de Jesus? Por que eu estou falando que a palavra arrebatamento é uma palavra específica para o movimento do corpo? Retirada de algo de um lugar para outro. Amém, irmão? Só para os irmãos compreenderem. O que eu falo quando eu falo, não importa a tradução que você tenha, é que existe traduções, você está lendo o texto em português. Amém? Por mais fiel que seja a tradução, se você não conhece o texto, às vezes você precisa ter várias delas. E como o irmão tem ali a palavra-chave, se ele procurar outra palavra arrebatamento, ele vai dar para nós as outras palavras. Se tu quiser procurar para nós, fica à vontade. Só para os irmãos souberem as palavras. Vamos lá para o capítulo 23 de Atos. Como dizia um erudito, a melhor tradução que nós temos em português é quantas mais você puder ter. Porque às vezes uma marca o gol, às vezes a outra marca o gol. Você está tendo a tradução em português. Existem vários tipos de traduções. Uma é equivalência formal, outra equivalência dinâmica, outra as linguagens contemporâneas, que eu não recomendo porque não são fiéis ao texto. São paráfrases do texto, como linguagem de hoje, Bíblia, a mensagem, etc. Essas não são recomendáveis porque não são texto. Por trás do texto, essas que nós temos Almeida corrigida são mensagens Almeida fiel, que por trás das palavras está uma palavra grega. Então a gente pode achar a palavra. Numa tradução está arrebatamento, outra está êxtase. Daí você sabe que tem uma palavra grega ali atrás e você vai atrás dela para saber qual é o significado e fazer consulta. Mas existem outras que fazem uma tradução livre, não dispõem as palavras na maneira certa no texto. Essas não são recomendáveis. Eu particularmente não recomendo nem para fazer devocional, mas porque elas não deveriam ser publicadas como Bíblia. Esse é o meu ponto de vista. Por exemplo, teve um erudito holandês que tomou todas as cartas do Novo Testamento, fez uma tradução livre em linguagem popular e publicou, mas ele publicou como livro, chama-se Cartas para Hoje. Ele não publicou como Bíblia. Eu penso que Bíblia tem que ser as que têm equivalência formal e equivalência dinâmica. É como se por trás das palavras que a gente lesse tivesse uma palavra que a gente possa consultar no dicionário qual é o significado delas. E as Bíblias contemporâneas, linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem, e muito Bíblia Viva, e outras são Bíblias que são paráfrases. Paráfrase é quando você fala o texto da maneira que você entendeu. E às vezes você não é fiel ao texto. Filipe, quando batizou meu grupo, ele foi arrebatado e achar minhas outras. Ele não viu mais ele. No arrebatamento. Essa palavra vai ser do corpo, vê se é a mesma. Marcelo, a palavra grega para arrebatamento era paso. Vamos lá, só para a gente. O Júnior vai achar ali o texto, daí já acha a palavrinha atrás. É uma boa comparação ao arrebatamento de Filipe. Mas vamos seguindo. Capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: quem que apareceu para ele? O Senhor. Amém? Disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém, irmãos?
E agora nós vamos para aquela aparição do Senhor na ilha de Patmos a João, e a gente encerra aqui. Parousia é a palavra presença, né? Essa provavelmente deve estar ligado a essa palavra. Presença física. Vai ser alguma palavra ligada a essa, provavelmente. A primeira Tessalonicenses é a que a irmã falou. Qual que é? Arpazo. É, primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 4. Em Atos 8, 38 também, de Arpazo. Então, se encerra. Arrebatado significa arrebatado, não é arrebatado aquele que age sem pensar. Como? Arrebatado, não arrebatamento. Arrebatado age sem pensar. Não. Paulo está consciente ali. Ele está até perguntando para o Senhor. É que eu posso explicar outro dia sobre isso. A gente está acostumado com uma história que o camarada foi no chão, ficou inconsciente, não sabe para onde foi, ficou ali em espírito. Nós precisamos ver se isso está na Bíblia, que realmente você não vai achar nela. Aqui já fala, Arpazo, dizendo que com várias implicações. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos, já que os irmãos tocaram nesse assunto, né? Se me derem 2 minutinhos. Tem o tempo, não? Por que não leu o último livro? Apocalipse? Tá, vamos ler o último. Amém. Amém. Mas é uma coisa importante para os irmãos saberem, né, irmãos? Vamos concluindo ali então. Apocalipse 1:10. Vamos ler rapidamente. É que esse arrebatamento que o evangélico neopentecostal fala, ele é um arrebatamento que, se você consultar na escritura, você não vai achar, né, irmãos? Então eu já vou provar isso para os irmãos mais claramente, mas não vai achar. O neopentecostal fala de uma coisa que ele cai no chão lá, fica em transe, e nós vamos dar uma olhadinha bem rápido nisso, mas então vai lá, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, me achei na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu só vou ler o texto. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, só gostaria de dizer para os irmãos que essas características estão ligadas àquilo que o Senhor é e aquilo que Ele cobra das igrejas, estão ligadas a todas as características do que Ele é. Então você vai ver que depois elas estão distribuídas, a cada igreja Ele diz uma dessas características do que Ele é. Depois os irmãos podem olhar isso. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes, e do seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último,
aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos?